Copa do Mundo de 2022 terminou com um gosto amargo pro torcedor brasileiro. Mas e se a seleção brasileira tivesse sido montada de um jeito diferente? E se, ao invés de insistir em certos nomes, o Tite tivesse chamado os jogadores que realmente estavam em alta antes da Copa? Hoje, vamos refazer a convocação do Brasil para a Copa de 2022, baseando-se no desempenho real dos jogadores antes do torneio, sem considerar o que já aconteceu na Copa, porque ninguém podia prever o futuro. E antes de começar, comenta aí qual jogador você acha que deveria ter sido convocado e ficou de fora. Bora lá! Goleiros. Os convocados por Tite foram Alisson, Ederson e o Everton. Aqui não tem muito o que mudar. Alisson e Ederson são de elite mundial e o Everton dominava o futebol brasileiro. Se tivesse uma quarta vaga, o Santos poderia ter sido considerado, mas no final das contas essa parte da convocação não tem muito o que fazer. Eu sei que o Alisson é aquele goleiro dinossauro, chama gol, mas não tem como você justificar colocar outro cara no lugar dele. Ele realmente é o goleiro da seleção do Tite. E infelizmente ele não é o pegador de pênaltis ou goleiro milagreiro que o Dibu Martínez é, mas é o melhor que a gente tem. Laterais. Na direita, Tite convocou Danilo e Daniel Alves, e é aqui que a gente começa as mudanças. O Danilo tava bem, mas Daniel Alves não jogava em alto nível havia muito tempo, e o nome mais coerente naquele ciclo teria sido Emerson Royal, que vinha fazendo uma meia temporada boa no Tottenham na época, sendo titular na Premier League, e mesmo ele não sendo um Cafu da vida, ele era uma opção melhor do que o Daniel Alves. Já na esquerda, os convocados pelo Tite foram Alex Sandro e Alex Telles. Nenhum dos dois inspirava total confiança, mas dentro das opções na época faziam sentido. No entanto, Guilherme Arana, antes da lesão, estava voando no Atlético Mineiro e teria sido um nome melhor do que Alex Telles, que não fez uma Copa ruim. Mas, falando sobre quem não foi nem testado, eu gostaria de mencionar o Caio Henrique, que merecia muito ter sido testado naquele ciclo de 2022, devido à sua regularidade absurda e seu alto nível de desempenho na Europa, especialmente na temporada 21-22, que ele brilha muito pelo Mônaco, atuando como lateral esquerdo. Ele se destaca com 11 assistências, sendo o defensor brasileiro com mais passes para gol entre toda a Europa. Além da sua qualidade ofensiva, ele mostra versatilidade tática, já que começa a carreira como meio-campista e vira lateral depois, tornando-se um jogador moderno que dá para construir jogada e dar equilíbrio ao time, num ciclo que a seleção teve dificuldade para encontrar um lateral esquerdo confiável. Dito isso, sua ausência nas convocações é um erro, já que poderia ter agregado muita criatividade e qualidade na saída de bola que faltou para o Brasil durante a Copa. E aqui nas laterais ficamos com Danilo, Emerson Royal, Alex Sandro e Caio Henrique. Zagueiros. Os zagueiros convocados foram Marquinhos, Thiago Silva, Militão e Bremer. O trio principal era impecável. Thiago Silva não dá pra falar nada. Absurdo, melhor zagueiro brasileiro da história. Éder Militão tinha ganhado a Champions com o Real Madrid naquele ano e estava fazendo uma temporada regularíssima em 22-23, que até justifica ser titular no lugar do Marquinhos, que depois do jogo contra o Real Madrid em 21-22 nunca mais ele foi o mesmo. Mas a única coisa que pode ser discutida é a vaga do Bremer, porque o Gabriel Magalhães vinha fazendo uma grande temporada no Arsenal, e talvez fosse uma escolha mais segura do que o Bremer na época, que ainda buscava se firmar na Juventus. Então nossos convocados são Marquinhos, Thiago Silva, Militão e Gabriel Magalhães. Meias. Os meias escolhidos pelo Tite foram Casemiro, Fabinho, Fred, Bruno Guimarães, Paquetá e Everton Ribeiro. Aqui, a maior discussão de todas é o Fred. Apesar da sua importância tática para o Tite, que ninguém nunca vai entender, havia opções mais completas. O João Gomes do Flamengo fazia uma temporada absurda e poderia ter sido mais útil defensivamente e principalmente mais testado em convocações anteriores, assim como o André do Fluminense, que é apenas uma menção honrosa, porque o João Gomes na época estava numa fase melhor. Agora, uma ausência que poucos falam, mas podia ter sido fundamental, é o Renato Augusto, um jogador que sempre foi sinônimo de inteligência tática, passe refinado e controle de jogo. E não é exagero dizer que ele foi um dos pilares da melhor seleção do Tite em 16-17. E além disso, mesmo em 2022 com mais experiência, ele levou o Corinthians para a final da Copa do Brasil praticamente sozinho, sendo o cérebro do time. O espaço para ele poderia ter vindo da vaga de Everton Ribeiro, que embora fosse um jogador técnico, não entregava o mesmo nível de protagonismo e versatilidade tática. Rafael Veiga também é um nome válido, mas a diferença é que o Renato sabia jogar sob pressão, já que tinha experiência em Copa e era um dos poucos do Brasil que realmente controlava o ritmo de um jogo grande. Mas como ele se lesiona em julho de 2022, vamos colocar o ciclo como um todo e quem deveria ter sido testado mais vezes. E pro lugar realmente do Everton Ribeiro, eu traria Rafael Veiga, que foi um dos principais jogadores do futebol brasileiro no ciclo da Copa de 2020 até 2022 e quiçá até hoje, sendo peça fundamental do Palmeiras com
gols decisivos, assistências e um ótimo aproveitamento com bola parada, que foi algo que prejudicou o Brasil. Na temporada 21-22, ele traz números impressionantes, contribui com mais de 20 gols e 10 assistências, sendo um dos principais meias do país. A sua capacidade de atuar como um meia armador segundo volante daria à seleção uma alternativa criativa e decisiva no setor ofensivo, especialmente em jogos que o Neymar precisasse de mais apoio. Além disso, Veiga é um dos jogadores mais frios em momentos decisivos, algo que poderia ter sido bem útil numa Copa que o Brasil teve dificuldades contra defesas mais fechadas, e a ausência de testes com ele durante o ciclo inteiro foi um erro, já que ele poderia ter sido um diferencial no meio do campo. E pro lugar do Fabinho, Douglas Luiz foi um dos volantes mais completos da Premier League durante o ciclo da Copa de 22, sendo peça-chave do Aston Villa com um passe ótimo, chegada ao ataque forte e boa marcação. E ele se destacava como um jogador moderno, capaz de fazer transição entre defesa e ataque com qualidade, e deveria ter sido convocado no lugar do Fabinho, que já não estava nos seus melhores anos. Ele também poderia ter sido em jogo um ótimo substituto para o Casemiro, ou até atuado do lado dele como segundo volante, dando mais solidez ao meio campo. Mesmo jogando em alto nível na Inglaterra, um dos campeonatos mais competitivos do mundo, o Tite nunca deu a ele uma sequência real de oportunidades, enquanto outros jogadores menos regulares receberam chances, como o próprio Fred ou até uma convocação do Thiago Galhardo, que é meio absurda. O Gerson teve algumas poucas oportunidades na seleção, mas ele nunca conseguiu repetir o mesmo nível de desempenho que ele teve no Flamengo. Nos seus jogos pelo Brasil, ele mostra dificuldade na transição defensiva e não consegue ser tão influente ofensivamente como no seu clube. Ele tem uma qualidade técnica muito boa, mas seu ritmo de jogo na seleção é simplesmente mais lento, e ele tem problema para se encaixar na dinâmica da equipe do Tite. Além disso, quando ele é testado, ele não conseguiu mostrar que era uma opção melhor do que Fred, Paquetá ou Bruno Guimarães, o que fez que ele perdesse espaço e não fosse convocado para a Copa. No fim das contas, um nome com essa leitura de jogo, visão apurada e capacidade de decisão, se conseguisse desempenhar o mesmo futebol, poderia ter sido a diferença para um torneio como a Copa do Mundo. Mas com os meus convocados, ficamos com Casemiro, Douglas Luiz no lugar do Fabinho, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, João Gomes no lugar do Fred e Rafael Veiga no lugar do Everton Ribeiro. Com menção honrosa para o Renato Augusto. Atacantes: Tite levou Neymar, Vini Júnior, Rafinha, Antony, Richarlison, Gabriel Jesus, Pedro, Rodrigo e Gabriel Martinelli. No geral, essa parte da lista era forte, mas algumas decisões foram discutíveis. Já digo de cara que não dava pra levar o Pedro, que embora fosse um finalizador nato, tivesse na melhor fase da vida dele, o mundo ia acabar se ele não fosse pra Copa e blá blá blá, a real é que ele não se encaixava tão bem no estilo de jogo do Brasil, e ainda assim ele acabou indo pra Copa, enquanto outros nomes que poderiam oferecer mais variação tática acabaram ficando de fora. Outra escolha questionável foi Gabriel Jesus, que na época, mesmo vivendo grande fase no Arsenal, sendo um dos pilares defensivos do time do Arteta e tendo marcado gols importantes, inclusive contra o Real Madrid na Champions com o City no começo do ano, diante desse cenário, a sua convocação até fazia sentido, mas ainda assim, alguém como o Gabigol, que vinha de boas temporadas, se não fosse brigado com o Tite, poderia ter sido considerado para oferecer características diferentes ao elenco, porque o Gabriel Jesus nesse ciclo em si, ele não decide se ele é um centroavante ou se ele é ponta direita, e o Brasil foi pra Copa simplesmente com 4 pontas direita: Gabriel Jesus, Rodrigo, Antony e Rafinha. Dito isso, se tem um nome que deveria ter sido testado na seleção brasileira, simplesmente foi ignorado, esse nome é o Gabigol. O cara arrebentou no Flamengo, foi decisivo em Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, e mesmo assim o Tite fechou os olhos pra ele no ciclo da Copa. E você pode até vir falar: ah, mas ele foi convocado em 2021 e tudo mais. Amigo, o ciclo começa em 2019. O Gabigol não jogou 2 partidas pela seleção em 2019. No ano que ele faz mais de 40 gols, ele só começa a jogar 2 anos depois. Agora me diz, como que um atacante que fez 133 gols em 3 anos, destrói na final da Libertadores contra o River, destrói na final da Supercopa do Brasil umas 10 vezes, artilheiro da Libertadores 2 vezes, 3 gols em final, 4 gols em final de Libertadores, não teve sequer uma sequência decente na seleção? Enquanto isso, outros atacantes que nem estavam jogando tanto tiveram várias chances naquele ciclo. O Gabigol não é só um finalizador, ele é decisivo em jogo grande, ele tem personalidade, chama a responsabilidade. Em 2019 ele faz 43 gols, em 2021 ele faz 34 gols, em 2022 ele faz 29 gols, mesmo tendo que se sacrificar pro Pedro fazer mais. E olha que quando ele foi chamado ele ainda faz 3 gols pela seleção, mas ele não teve uma sequência real.
Será então que a seleção brasileira não precisava de um cara frio, acostumado com decisão e que mete gol até dormindo? O Brasil não tinha um 9 confiável além do Richarlison e mesmo assim o Tite ignorou o Gabigol. O que é que você acha? Foi um erro deixar o Gabigol de fora da Copa ou ele realmente não encaixava na seleção? Deixe sua opinião aí nos comentários. E por fim, o que falar de Roberto Firmino? Um dos jogadores mais inteligentes da sua geração, um dos brasileiros mais técnicos da última década, experiente em Copa do Mundo e peça fundamental no auge do Liverpool do Klopp. Mesmo longe do seu melhor momento, ele ainda entregava um futebol de alto nível, sendo um atacante extremamente versátil e taticamente inteligente. A ausência dele foi um dos grandes questionamentos dessa convocação. No ano de 2022, o Firmino teve um desempenho sólido, bem nota 7, se mantendo como um jogador confiável e decisivo. E se o Brasil precisava de alguém capaz de mudar um jogo, segurar uma bola no ataque e criar espaço para os companheiros, o Firmino era esse cara, podendo jogar tanto de centroavante, quanto de falso 9, quanto de meia. E o espaço para ele poderia ter vindo da vaga do Pedro, que era um finalizador nato, mas não encaixava bem no estilo de jogo da seleção. Ou até mesmo do Gabriel Jesus, que vinha em grande fase no Arsenal, mas não era tão polivalente quanto o Firmino. O Tite optou por deixar o Firmino de fora e essa escolha pode ter custado alternativas importantes em momentos decisivos do torneio. Já os atacantes que convocamos hoje são Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo, Antony, Richarlison, Gabigol e Martinelli. E por final, Roberto Firmino. Com essa nova convocação, o time titular poderia ter sido o seguinte: Alisson, mesmo não sendo o goleiro referência da geração, era o goleiro titular do Brasil por mais de 6 anos, então é justificável. O Danilo na lateral direita era o melhor lateral direito que tínhamos, o Militão, que vinha jogando muito mais do que o Marquinhos naquele ano, o Thiago Silva, que é indiscutível, e o Caio Henrique, que se tivesse sido testado antes, com a fase que ele estava em 2022, estaria muito à frente de toda a sua concorrência. Casemiro, mas podendo alternar com Douglas Luiz, porque na segunda metade do ano de 2022, o Casemiro dá uma caída de rendimento, muito porque o time do United era horrível, mas ainda assim era um homem de confiança, então mantemos ele como titular. Neymar indiscutível, poupa tempo, e como segundo volante, Rafael Veiga, podendo também alternar com Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, que fizeram essa função durante a Copa. Mas sendo testado desde o início do ciclo, com certeza o Veiga estaria mais pronto. Já no ataque, temos Rafinha, que indiscutivelmente é o melhor ponta-direita, mais incisivo que tínhamos no Brasil, mesmo sendo menos polivalente do que o Rodrigo. O Richarlison, que mesmo não sendo tão bom quanto o Firmino tecnicamente, ele dava a vida e era mais novo. E fez uma boa Copa, tá? Não dá pra gente jogar a Copa do Richarlison fora. E na ponta esquerda, temos aqui uma diferença. O Rodrigo estaria no lugar do Vinícius Júnior, porque mesmo o Vinícius sendo aquele jogador brilhante que foi na ponta esquerda do Real Madrid em 21-22, o Rodrigo é um jogador mais polivalente, mais completo e podendo dar mais opções de criações ao Neymar. E no banco, opções de luxo como Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Firmino, Martinelli e Gabigol poderiam ter mudado os jogos. Se essa fosse a convocação do Brasil para a Copa de 2022, a história teria sido diferente? Nunca saberemos. Mas uma coisa é certa, muitos nomes que ficaram de fora poderiam ter ajudado a seleção. Agora eu quero saber, quem você teria levado no lugar de quem? Comenta aí embaixo e vamos discutir sobre essa lista. E se você curtiu esse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para mais conteúdo sobre o futebol. Valeu, falou e até a próxima. Tchau!